Bom, meus amigos, o tema então é Nasce Jesus em nossos corações. Olá, meus queridos amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Então, vamos fazer uma prece para iniciar a nossa palestra. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos inspire e nos ilumine durante as reflexões de hoje. Que os seus mensageiros, os seus servidores estejam conosco para inspirar os nossos pensamentos e nos guiar durante essa exposição, durante esse momento que vamos falar sobre o nosso amado Mestre. Que Deus nos ampare e nos ilumine, que assim seja. Bom, meus amigos, o tema então é Nasce Jesus em nossos corações. E nós vamos refletir sobre algumas questões em torno do nosso Mestre. Importância do Mestre para a humanidade, dimensões espirituais da missão de Jesus, e vamos finalmente nos perguntar: nasce Jesus em nossos corações? Então vamos começar contando a profecia que Deus mandou através do profeta Natã ao rei Davi, anunciando a chegada de Jesus. O rei Davi, que viveu e reinou, sobre o povo, sobre os judeus, povo hebreu, há 1000 anos antes de Cristo, ele tinha a intenção, a vontade de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, que era o símbolo entre a união do povo hebreu e Deus. Mas Deus manda então dizer ao rei Davi, através do profeta Natã, que não construa templos de pedra, pois Deus não habita templos de pedra. E Deus manda dizer que Ele mesmo construirá um templo para Ele, um ser, uma consciência, e aí, neste templo, Ele habitará. Deus habitará nesse templo, nesta consciência. Pois então que nasce Jesus, numa noite luminosa da cidade de Belém da Judéia. E na consciência de Jesus, Deus faz morada. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. É a expressão de Deus para a humanidade. A encarnação de Jesus representa um marco para a história humana, pela sua capacidade de viver Deus no meio de nós. Já no nascimento de Jesus, as condições são desafiadoras, mas nos trazem a lição não somente da simplicidade e da humildade, mas também a lição da coragem, da resistência, da força interior que procura construir o melhor nas condições que se impõem, no meio que está. A palavra manjedoura significa coxo de alimento para os animais. Representa um símbolo de Jesus se oferecendo, sendo ofertado como alimento espiritual para a humanidade terrestre. Jesus traz a mensagem da Boa Nova, do reino de Deus. E ele afirma isto em várias passagens pelo Novo Testamento, mas também em um diálogo com um sacerdote do Templo de Jerusalém, que eu vou ler para vocês. Às portas do Templo de Jerusalém, um sacerdote pergunta a Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? Passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. Que pensas tu venha ser isto? Este reino
é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com quem contas para esta empresa difícil? Quais são os teus companheiros e os teus seguidores? Os meus companheiros hão de vir de todos os lugares. Com certeza, os tolos e os ignorantes estão em toda parte do mundo. Mas, Galileu, porventura já viste uma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. E o sacerdote pergunta: conheces Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Por acaso conheces os códigos imperiais ou as regras do Templo de Jerusalém? Eu sei qual é a vontade do meu Pai a meu respeito. A chegada do sol espiritual marca o início do desenvolvimento dos sentimentos para a humanidade terrestre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho. Um caminho une 2 pontos. Jesus vem nos unir a Deus, vem nos mostrar com o seu exemplo como proceder para encontrar Deus no interior do nosso coração. Ele é o guia para Deus. E um guia não apenas fala do caminho, ele caminha junto com os guiados para mostrar os perigos e as belezas do caminho. As nossas experiências, vivências, nossas escolhas e as suas consequências são a estrada que trilhamos, é esse caminho. E se queremos chegar a Deus, já temos um mapa, que é a forma como Jesus procedeu e viveu em cada situação da sua vida de encarnado. Jesus é a verdade. Jesus é a mais pura expressão da lei de Deus na Terra. Ele é um modelo a ser seguido, imitado, copiado, porque nas mínimas coisas Jesus revela a Deus. Jesus ensina em todas as oportunidades como devemos agir para construir o reino de Deus em nossos corações. Ensina a humildade quando lava os pés dos apóstolos, dizendo que aquele que mais serve, que se faz pequeno, será o primeiro no reino dos céus. Ensina a não julgar, no caso da mulher adúltera, nos exortando à prática da indulgência, pois que todos nós também necessitamos da indulgência de nosso Pai e do nosso irmão, do nosso próximo. Mas também ensina a prudência e a vigilância, quando aconselha: vá e não peques mais. Jesus ensina o amor incondicional, ao viver na prática todas as dores e sofrimentos que um encarnado pode passar. A ingratidão, o abandono dos amigos, a injustiça, a agressão física, a zombaria, a humilhação e a morte pelas mãos do seu próprio povo. Mesmo passando por tudo isso, e mesmo sem necessitar, pois que Jesus já é o Espírito no mais alto grau evolutivo e já o era quando esteve encarnado na Terra, mesmo assim, Ele segue ao nosso lado, segue sendo o nosso guia, segue cumprindo a sua promessa de não deixar nenhum de nós,
nenhuma das suas ovelhas, do bom pastor, que é o nosso mestre, se perder. Nenhum de nós iremos nos perder. Seremos resgatados pelo nosso mestre. Mais cedo ou mais tarde, depende das nossas escolhas. Juntamente com o amor incondicional, Jesus ensina o perdão irrestrito. Quando pede a Deus que perdoe a humanidade por não saber o que faz, quando clama pela sua crucificação. Jesus dá o maior exemplo de perdão, o exemplo que se mantém vivo até hoje, no nosso coração, na nossa consciência, no nosso pensamento. Jesus dá esse exemplo, nos mostrando como devemos proceder com o nosso irmão, quando alguma vez somos ofendidos ou nos fazem algum ato que nos sintamos prejudicados. Jesus mostra que o caminho é o perdão. E acima de tudo, Jesus é vida. Ele é o espírito mais puro que já pisou na terra. É o governador espiritual do nosso planeta. Ele vem ensinar e viver o Evangelho. O código moral cósmico sem precedente, sem igual. A missão de Jesus é de ordem espiritual. Ele vem revelar o reino de Deus. Um Deus que não é mais um Senhor punitivo e vingativo, mas um Pai misericordioso, bondoso, todo justiça. E a sua lei não é mais a lei do olho por olho e dente por dente. Jesus vem ensinar que a lei de Deus é a lei de amor. Jesus vem nos mostrar que somos mais que um corpo de carne, que somos espíritos imortais. E ele prova isso quando aparece para Maria Madalena e para os seus discípulos após a crucificação. Na obra Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos conta que após a crucificação de Jesus, os discípulos entram numa atmosfera de extrema dúvida, de desesperança. E nessa atmosfera, nessa vibração, Jesus não se consegue fazer visto, se fazer presente no meio dos apóstolos. Então, no terceiro dia, quando Maria Madalena vai até o lugar onde o corpo de Jesus foi sepultado, lá ele se mostra para Maria Madalena, porque Maria Madalena leva no seu coração o amor e a fé ardente que ela construiu pelo Mestre. E através dessa atmosfera, Jesus consegue sintonizar e se fazer presente. Então Maria Madalena volta e transmite, conta aos discípulos essa notícia maravilhosa. A promessa de Jesus se cumpriu. Ele não estava morto, ele ressuscitou. Então toda a dúvida se dissipou. A vibração volta a ser a de esperança, de alegria. E Jesus então consegue se fazer visto pelos apóstolos, estar com eles mais uma vez. Essa passagem desta obra nos mostra a importância da nossa atmosfera, da nossa confiança, da nossa fé, para que Jesus possa estar conosco, nos amparar e nos ajudar.
nos momentos mais difíceis que enfrentamos. Jesus é o alimento espiritual de nossas almas. Ele vem oferecer vida em abundância para quem já não se satisfaz somente com as coisas do mundo externo, mas, ao contrário, tem o coração sedento do verdadeiro amor. Jesus veio nos salvar de nós mesmos, porque os maiores perigos para a criatura humana não estão no exterior, mas dentro de nós. Salvar, no grego, significa resgatar do perigo, restituir a pessoa ao estado de segurança e bem-estar, o qual atingiremos quando permitirmos que o Cristo toque o nosso coração, nos tirando das trevas para a luz. Jesus é a estrela condutora dos nossos destinos espirituais. É a maior chama da terra que aquece os nossos corações, que acende em nós a necessidade de encontrarmos, de descobrirmos no nosso interior o santuário divino. Cada um de nós é um mundo onde o Cristo deve nascer. Mas, com o nascimento do Cristo, tem que haver a morte do meu ponto de vista. Porque a proposta do Mestre é nos ensinar que somos filhos de Deus e somos importantes na obra da criação, mas o nosso irmão também é. Então, estamos dispostos a deixar os desejos, anseios, expectativas do eu e atender o chamado divino para servir? Essa é uma reflexão, um questionamento que devemos nos fazer. Eu trouxe para vocês uma mensagem de Emmanuel que se chama Oferta de Natal. E eu vou ler para vocês. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcança-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembrando-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu, onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te na hora alva, começaste, por misericórdia tua, a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, o nome daqueles que algo te ofertaram, em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite,
o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Hoje, Senhor, que mais de 20 séculos transcorreram sobre o teu nascimento, nós, os pequeninos obreiros desencarnados, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo ofertar-te. Nada possuindo de nós, trazemos as páginas simples que tu mesmo nos inspiraste, os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração, em forma de letras em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras de respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra. E que nós, espíritos milenares, fatigados no erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do tempo: agora, Senhor, despede em paz os teus servos segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Essa mensagem de Emmanuel, então, se chama Oferta de Natal. Emmanuel fez esta mensagem para ofertar ao nosso Mestre. O que nós podemos ofertar a Jesus, o verdadeiro aniversariante do Natal? Podemos ofertar os nossos esforços, o nosso trabalho, o nosso empenho para reviver o Cristo no meio de nós. Fazer com que Ele renasça em nossos corações, para viver os ensinamentos, os seus ensinamentos no cotidiano. Porque o Cristo desperta em nós o que há de mais sublime e de mais sagrado. E reviver Jesus é ser para os que vivem conosco, para os que dividem conosco a existência, o reflexo do amor de Deus. Então, a proposta é essa, meus irmãos: fazer com que Cristo renasça no nosso coração todos os dias. Porque Natal é isso. Natal é esperança, Natal é o sorriso das crianças, Natal é a família, é a alegria do partilhar, de estar presente, fazer companhia também nos momentos mais difíceis. Podemos então responder o nosso questionamento do início? Nasce e renasce Jesus em nossos corações, a cada dia e a cada momento? Vamos começar pelo esforço de querer fazer com que isso aconteça, de querer seguir os exemplos do nosso Divino Mestre. Que possamos ter uma noite iluminada junto do pequeno núcleo da nossa família, mas com as bênçãos do céu, levando o nosso coração e o nosso pensamento ao nosso Pai, para que Ele nos abençoe e faça morada em nós, no nosso coração, no nosso lar e na nossa família. Um bom Natal a todos. E até a próxima, meus irmãos.